Quando visualizamos o sucesso de uma empresa, logo pensamos no impacto de uma boa liderança. É justamente essa boa liderança que deixa os colaboradores mais envolvidos com os objetivos da empresa, além de incentivar e inspirar o time, criando vínculos de parceria e confiança. Segundo a Gallup, uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, 70% das variações de engajamento das equipes estão relacionados aos gerentes imediatos, ou seja, bons gerentes têm times mais engajados. E sabe qual é uma das principais funções de um bom líder? Saber lidar com conflitos no ambiente de trabalho. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, é um prazer estar novamente na sua companhia. Eu sou Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala, e hoje nós vamos falar sobre conflitos. Em um ambiente de trabalho é muito comum, até certo ponto, que ocorram conflitos. Afinal, é um local onde nós temos que entregar resultados. Nem sempre estamos tão motivados assim, mas precisamos estar aptos para entregar o melhor do nosso trabalho. Então você convive também com colaboradores geralmente diferentes, com personalidades diferentes, visões diferentes e crenças, valores, tudo que faz com que a diversidade seja um ambiente muito propício para a gente aprender a conviver, mas que normalmente acabam gerando ali alguns conflitos. Por um lado, essas diferenças podem ser enriquecedoras. Claro, diversidade é sempre muito bom. Mas por outro lado, os atritos constantes podem prejudicar a rotina corporativa. Quem aguenta um clima tenso o tempo todo, sempre estar discutindo, entrando em confronto, que é aí que está o problema, porque você tem uma ideia diferente, um processo diferente para organizar determinada situação. Como líder dentro de uma empresa, é parte do seu trabalho identificar, gerenciar e resolver esses conflitos para que o seu time possa ser mais eficiente e produtivo. Além de personalidades diferentes, outros problemas mais práticos podem causar essas situações desconfortáveis, como por exemplo, falta de comunicação, feedback inadequado ou tarefas mal definidas. E aí você, como líder, tem que tomar parte disso. Onde é que você está dificultando essa comunicação? Veja bem, apesar de nós brasileiros não termos sido educados para lidar com as diferenças de opinião, sim, porque é um processo de educação você aprender a respeitar a opinião do outro. Essas diferenças são muito positivas no ambiente de trabalho. Elas enriquecem. Essa troca de ideias e opiniões promove criatividade, confiança e maior engajamento. O ambiente com certeza fica muito mais produtivo. Ou seja, o conflito ele é benéfico quando há respeito, escuta e quando é usado para debater problemas e buscar soluções. Como líder, você precisa usar a sua batuta aí de maestro e não deixar que as ideias se percam, que a coisa fique enrolada. Afinal, você quer objetividade e clareza, mas permitir que esse ambiente tenha essa troca de informação, essa troca de saberes é muito benéfico e só faz com que o ambiente seja propício ao crescimento. O que não pode acontecer é transformar o conflito em confronto, em que as pessoas passam a competir por suas ideias e desvalorizar os colegas. Lembra que eu disse que na nossa cultura, nós brasileiros, não temos a educação, não fomos educados para respeitar a opinião do outro? Então, a partir do momento que você pensa que a sua ideia é melhor e se acha melhor por isso, desvalorizando a criatividade, o processo de inovação, de busca da outra pessoa, você está trabalhando contra a própria empresa e está, claro, atrapalhando esse processo de relacionamento dentro do ambiente de trabalho e será conhecido como um comunicador agressivo. E não é isso que você quer para a sua carreira, para a sua marca pessoal. E para estimular um ambiente de confiança em que as pessoas reconheçam que as suas opiniões são bem-vindas e são levadas em conta e que seus esforços são respeitados, é essencial que a liderança ofereça momentos de diálogos
abertos. Exatamente. Deixar que a outra parte traga informação, traga aquilo que possa contribuir para um bom resultado, para o processo. Embora não seja fácil lidar com os conflitos, ignorá-los pode trazer problemas, pode fazer com que uma simples situação vire uma bola de neve. Se você não administrar bem os conflitos, você pode atrapalhar o bom andamento dos projetos dentro da empresa. Você asfixia o seu time, você reduz ali o processo de inovação e de criatividade. E em alguns momentos, você como líder, claro, irá precisar intervir, se posicionar para resolver esses conflitos. Nem sempre estamos falando de um mar de rosas. A gente sabe que grandes problemas acontecem, que passamos por situações de crise e você, como líder, deve saber gerir, deve saber resolver essa situação. Nesses casos, então, é fundamental ativar a sua escuta ativa, ou seja, ter a capacidade de prestar atenção genuinamente no que o outro tem a dizer, sem julgamento, sem interpretação, apenas ouvir e, se possível, ter o contexto geral, saber de todas as pontas o que pode realmente ter acontecido ali. Além de ter empatia com o outro, uma comunicação clara e eficaz é uma tomada de decisão consciente, tem que ter estratégia. E isso transforma você também em um líder que se posiciona em direção às pessoas. Pode parecer difícil, mas eu vou te dar algumas dicas para te ajudar a lidar com esses conflitos no ambiente de trabalho. Primeira dica: entenda as causas do conflito. Se a comunicação falhou a ponto de gerar um conflito, o que é muito comum, é preciso entender quais situações levaram a isso. O ideal para que isso aconteça de forma objetiva é conversar com os envolvidos na situação e também com o time todo, porque você trabalha com pessoas e normalmente num conflito o time acaba sendo prejudicado, acaba sofrendo ali com a situação. A ideia é que você possa ouvir o time, é entender todos os pontos de vista para que você tome uma decisão baseada no conhecimento dos fatos. Ao entender a causa do problema, porque sim, aí você consegue entender melhor, é possível, além de ter mais clareza de como resolver a situação, mapear os pontos sensíveis e evitar que eles gerem novas discussões. Segunda dica: resolva todas as questões. Você certamente conhece os efeitos de uma bola de neve dentro de uma empresa. O conflito acumulado, uma hora irá eclodir. Portanto, é preciso ter cuidado com essas situações, porque se você não resolve, ele vai ficando maior e você novamente acaba prejudicando a sua equipe, a produtividade, a criatividade e você terá uma frustração maior. E aí você, além de frustrado e estressado, tomará decisões muitas vezes com o emocional desequilibrado. E aí você não vai conseguir chegar a uma solução adequada. Tente solucionar os focos de atrito desde o começo. Então é sempre possível colocar aí uma conversa no seu dia a dia. Observe o seu time. Quando você notar que há algum conflito, chama o time para uma conversa. Assim, você consegue prevenir que pequenas situações, pequenas diferenças se tornem grandes dificuldades. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Por isso que a gente precisa estar ali, observando o dia a dia da nossa equipe. Converse com o seu time, procure resolver todos os focos de dificuldade. Antes da gente continuar, eu quero saber, tá fazendo sentido para você esse vídeo? Tá gostando? Então, aproveita para se inscrever no nosso canal. Temos vídeos novos toda semana para ajudar você a melhorar o seu processo de comunicação. Aproveite para curtir e compartilhar o conteúdo de hoje. Agora, vamos à dica número 3. Mantenha a neutralidade. Isso mesmo, líder não tem preferência, principalmente quando há conflito. O que o líder tem é uma postura equilibrada, onde ele vai ouvir todas as partes, não vai agir na emoção, portanto, não queira rapidamente resolver. Muitas vezes você vai precisar escutar o que está acontecendo, fazer algumas anotações, buscar algumas informações no seu banco de dados, seu banco de documentos, para aí sim tomar uma decisão. Naturalmente, as pessoas têm mais proximidade com quem é mais parecido consigo. Sendo assim,
tendem a ter mais empatia nessas situações. Mas é fundamental que o líder se mantenha totalmente imparcial. Não favoreça ninguém, não tome partido, mesmo que você saiba que determinada pessoa está com a razão. Você primeiramente vai ouvir outras situações, outros pontos de vista, porque até a interpretação que você tenha da situação pode estar contaminada. Primeiramente com o grau de afinidade e por você não ter informações adequadas ou todas as informações que envolvem essa crise, esse conflito. Dica número 4. Invista em uma boa comunicação. A falta de uma boa comunicação prejudica todo o processo de trabalho de uma empresa. Uma mensagem mal transmitida pode gerar atrasos, trazer dificuldades e gerar desentendimentos entre os colegas. Então, parte também de você como líder observar se as pessoas estão se comunicando com assertividade, se a forma com que a mensagem está sendo entregue está adequada. Se você percebe que há algum tipo de dúvida, talvez seja também importante reenviar a mensagem por e-mail, criar novos canais de comunicação onde a pessoa possa ter a liberdade de se comunicar, de falar, olha, não entendi, então eu faço tal coisa. Encontre maneiras das pessoas também entregarem suas fragilidades, porque não é todo mundo que gosta de levantar a mãozinha e dizer, não entendi. Tem gente que acha que isso acaba desacreditando, descredibilizando a sua autoridade, ou tem vergonha de parecer um pouco mais vulnerável para o colega de trabalho. Claro que isso não é problema seu como líder, mas se você conseguir evitar que o resultado dessa falta de comunicação, falta de entendimento, vá atingir a sua equipe, é melhor que você tome aí algumas estratégias, que você tenha algumas estratégias para ajudar o seu time como um todo. Desenvolver bons recursos para trocar informações dentro da empresa é fundamental para uma boa gestão de conflitos. Então, invista, por exemplo, em reuniões, canais de transmissões e conversas onde a equipe possa evitar divergências. Talvez a conversa individual, chamar a pessoa, perguntar sobre o projeto. E aí, como é que tá a etapa do seu projeto? Tá conseguindo fazer? Tá precisando de alguma coisa? Se precisar, vem falar comigo. A gente pode ajustar isso juntos. Não fica com dúvida, porque a gente tem o prazo de entrega. Então, tudo isso facilita a comunicação e, claro, vai gerar bons resultados para a sua equipe. E uma equipe com bons resultados reflete, logicamente, no líder. Agora, a dica número 5. Incentive feedbacks diretos. É o tal do feedback. O grande diferencial do feedback é que ele tem o objetivo de ajudar o outro a se desenvolver. O feedback nada mais é que um retorno. Retorne sempre que possível sobre alguma postura ou desempenho, podendo tanto você fazer esse retorno, essa conversa, para o lado positivo, como também para o corretivo. Aquele negativo que você corrige o percurso e não apenas foca no erro da pessoa, na iniciativa que não deu certo. Você corrige o percurso. É importante ressaltar que o feedback deve ser feito sempre com uma postura construtiva, com o objetivo de impulsionar o outro para o crescimento. Os feedbacks podem tanto ajudar a resolver, quanto também a evitar os conflitos. E olha, eu vou dizer uma coisa para você importantíssima sobre feedback. E eu espero que você consiga perceber que muitas vezes, como líderes, eu percebo em sala de aula e também nas empresas que eles chegam para uma conversa que na visão deles é uma conversa positiva, mas já chegam com um script montado. Que script é esse? Já sabendo o que vai dizer, sem se preocupar em abrir o diálogo, então é um feedback muito restrito, em que você acaba causando um desconforto, porque a pessoa poderia ter compartilhado a situação do ponto de vista dela, e muitas vezes o líder não abre para isso, já cria ali um mecanismo, um processo, e saiba, líderes, nós controlamos processos, não pessoas. Se você controlar pessoas, você corta as asas da criatividade, da inovação. Você cria um clima de medo e aí a pessoa acaba entregando menos
entrando num automático e pessoa não é processo. Então procure controlar o processo e deixe a autonomia, deixe a pessoa, o seu liderado, o seu colaborador ter autonomia. É claro que a autonomia exige responsabilidade. Então, para a gente, como liderado, conseguir autonomia, a gente precisa entregar um bom resultado para que haja essa confiança. O líder tem que confiar, assim como o liderado que recebe essa autonomia, esse voto, esse cartão verde, ele também acaba tendo mais confiança no líder. Melhora a sua autoestima, porque, poxa, o meu líder está confiando em mim. E melhora também o relacionamento com o líder. Então, controle o processo, mas não se esqueça de não controlar pessoas. Dê autonomia para que ela possa se desenvolver ainda mais. Afinal, nós somos eternos, porém não ficamos aqui o tempo todo. Então, alguém tem que saber fazer o que a gente faz em determinado momento. Quer uma dica simples, um exemplo simples? Quando a gente sai de férias. Como é que faz quando você sai de férias? Você vai com a cabeça tranquila porque sabe que tem alguém que vai fazer o trabalho de acordo? Então você tem que treinar essa equipe, dar esse espaço para elas. Para concluir, eu quero deixar uma dica bônus. Crie um ambiente de trabalho saudável. Um ambiente com foco único em resultados pode, por exemplo, gerar mais competitividade, falta de confiança e tensão. Crie ambientes leves, que são centrados em pessoas. As pessoas vêm em primeiro lugar. Incentive para que elas se sintam mais calmas e mais confiantes durante a jornada de trabalho. Lembre-se que com treinamentos contínuos e desenvolvimento das lideranças, incentivo ao diálogo e compartilhamento de ideias, a empresa incentiva a liberdade de expressão. E isso contribui para a satisfação e engajamento dos colaboradores e, consequentemente, para a produtividade da empresa. A felicidade é um ótimo índice para a produtividade. As pesquisas comprovam isso. As pessoas precisam se relacionar, precisam estar felizes e um ambiente de trabalho adequado pode dar essa sensação, pode contribuir para uma melhor qualidade de vida do seu colaborador, de você como colaborador, de você como líder e de toda a sua empresa e da sua equipe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e convido todos vocês a se inscreverem no canal. Se você tiver interesse e quiser melhorar ainda mais a sua comunicação, conheça os cursos da Universidade Ó Quem Fala, a nossa plataforma de cursos online. Eu espero você num próximo vídeo. A gente se vê. Até!